Flamengo dando chapéu no Botafogo por Wendel, Pedrão. Que história é essa aí que pintou? Vamos falar sobre isso, alívio na novela Bruno Henrique. Várias outras notícias do Flamengo. Hoje tem Flamengo e Botafogo da Paraíba. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo. Daqui a pouquinho já tô partindo pro estádio do Maracanã para fazer essa cobertura do Flamengo e Botafogo da Paraíba. E ó, Lohan volta a ganhar oportunidade no Flamengo do técnico Felipe Luiz. Contra o Botafogo do Rio de Janeiro, o Cria apareceu como opção no banco de reservas. Durante a semana, o meia permaneceu treinando os profissionais do Flamengo e deve ganhar hoje alguns minutos diante da equipe do Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. A ver se ele vai ganhar alguns minutos jogando como titular ou se ele vai ganhar alguns minutos entrando ali do banco de reservas, tá? Existe até a possibilidade dele começar como titular. Não excluem completamente essa possibilidade. O que pesa contra ele é que, por exemplo, o Gerson vai jogar, né? Ele que não esteve presente na última partida diante da equipe do Botafogo do Rio de Janeiro, né? Enfim, outros atletas aí vão encorpar. Vai ser um time até bem forte que o Flamengo vai levar a campo. Pedro vai jogar, enfim, vários atletas vão para jogo para enfrentar o Botafogo da Paraíba, beleza? Além do Lohan, o volante Pablo Lúcio voltou também a ser relacionado pelo técnico Felipe Luiz para uma partida de profissional de futebol. Ele que havia entrado no Campeonato Carioca, ele que esteve presente lá na pré-temporada, no primeiro jogo da pré-temporada do Flamengo, no primeiro jogo da temporada do Flamengo, que foi contra a equipe do São Paulo, lá pela... não é Florida Cup agora, é FC Series. Eu estava lá presente para fazer essa cobertura do Flamengo. Me pareceu ser um bom jogador. Pelos jogos que eu vejo do Pablo Lúcio nas categorias de base, parece ser um bom jogador, um jogador bastante técnico, com muita habilidade. É lógico, isso nas categorias de base precisa mostrar isso naturalmente entre os grandes, entre os profissionais. Ele tem contrato com o Flamengo até o final do ano de 2030 e fez a sua estreia lá na pré-temporada dos Estados Unidos. Também gostaria de ver esse jogador dentro do campo, até porque, meus amigos, o caldo vai engrossar e o Flamengo tá sem jogador de meio campo. Tá faltando jogar. Ah, vai vir um Jorginho, tudo bem, mas vai vir depois. E depois tem lesão, tem suspensão. Nós precisamos formar logo esses meninos para que eles possam ser utilizados posteriormente, beleza? Vamos lá, minha galera. Ó, temos informações aqui sobre a arbitragem, provável escalação da equipe do Flamengo. O Flamengo venceu o jogo da ida diante da equipe do Botafogo da Paraíba, 1-0. Não acredito que o Flamengo terá grandes problemas para avançar a próxima fase, mas tem que ter o olho aberto, porque o Grêmio, ó, caiu. Tudo bem que a situação do Grêmio era diferente, havia perdido o jogo da ida, teve que virar na volta, não teve força, empatou em 0-0, apesar de eu achar que a arbitragem passou a mão no Grêmio. O Vasco quase foi eliminado, faltou isso aqui, né, para ser eliminado pro Operário. Mas é evidente, são equipes com qualidade técnica bem inferiores à equipe do Flamengo, por mais que esteja levando jogadores de reservas. Então, a gente até falou no vídeo da manhã, mas recapitulando e trazendo mais informações sobre esse confronto, Matheus Cunha, Wesley ou Varela, mas acredito que o Wesley vai iniciar em função dele não poder jogar o próximo jogo diante da equipe do Palmeiras. Tomou o terceiro cartão amarelo absurdo diante da equipe do Botafogo. João Vitor, Danilo, Ayrton Lucas, Everton Araújo, Gerson, Matheus Gonçalves, Michael, Cebolinha e Pedro. É um time até... é um mistão aí do Flamengo, relativamente forte para vencer a equipe do Botafogo da Paraíba. Dessa vez, como tem Everton, Cebolinha e Michael na escalação, dois jogadores que atuam do lado do campo naturalmente, Matheus Gonçalves deve jogar de forma centralizada. A ver se ele vai demonstrar a sua anarquia ou vai ficar preso ali aos critérios táticos do técnico Felipe Luiz. E assim, gente,
No futebol de hoje, o cara tem que ter obrigação tática, tem que ter função tática, mas você tem que deixar o talento do jogador aflorar também. Tem que ter um quezinho de anarquia pra ele driblar, pra ele dar uma caneta, pra ele dar... Porque senão, cara, fica aquele futebol robótico. Os europeus, eles veem ao futebol brasileiro, eles já têm lá a questão tática, de guardar posição, jogo posicional, já tem. Mas eles vêm ao Brasil buscar o que? A anarquia de um Vinícius Júnior que vai pegar a bola e vai driblar, e vai destruir a defesa adversária, e vai fugir do lugar comum. Entendeu? Eles vêm buscar um Savinho, como é o caso lá do Manchester City. Eles vêm buscar um Lucas Paquetá, que infelizmente está envolvido numa situação bem difícil aí, mas que no meio de campo dá aquela rabiscada, acha aquele passe em profundidade para o atacante. Vem buscar um Estevão no Palmeiras, um Endrick no Palmeiras. Então assim, cara, precisa adaptar. É lógico, precisa respeitar o treinador, mas precisa ser adaptado. Né? Porque senão fica quadrado. Pelo menos eu penso dessa forma. O Flamengo não tem Matias Vinha, De La Cruz, Plata, Alan e Pulgar. Ao todo são 1, 2, 3, 4, 5 desfalques. Vou até tirar o Vinha aí. O Felipe sequer utilizou o Matias Vinha, né? Desde que ele virou treinador do Flamengo por conta da lesão que ele teve no ano passado. O Flamengo não tem ninguém de pendurado, tá? Ninguém tá pendurado no Flamengo, então independente do que aconteça, a não ser que seja alguém expulso, tá todo mundo disponível aí para o confronto das oitavas de final, que não se sabe ainda, até porque os confrontos ainda não se resolveram. O Palmeiras pega o Ceará, o Fluminense pega a Aparecidense, entre outros confrontos. Tem jogos na quinta-feira também, se não me falha a memória. Ainda tem o sorteio da CBF, que vive esse imbróglio, toda essa incerteza toda de presidente, isso e aquilo, uma bagunça danada, né? E aí, meus amigos, lá no Botafogo da Paraíba, além de ter o Camilo, tem o Henrique Dourado. Entretanto, nenhum deles será titular diante da equipe do Flamengo, tá? Vai iniciar a partida no banco de reservas. Quem apita hoje é Lucas Paulo Torresim, arbitragem número 1, Bruno Bosquilha do Paraná, árbitro número 2, Vitor Hugo Imazo dos Santos Paraná, quarto árbitro, Alexandre Vargas Tavares Jesus, Rio de Janeiro. E no VAR, Caio Max Augusto Vieira, de Goiânia, torcedor. Ele tá lá no VAR, enfim, vai fazer a sua função, que ele trabalhe muito bem para que não aconteça o que aconteceu contra o Grêmio ontem, que no meu ponto de vista, sou Flamengo. Mas tem que ser justo aqui. Passar a mão no Grêmio ontem no jogo, rapaz. Depois, se tiver um tempinho aí, você vai lá ver o gol que anularam do Grêmio. Um negócio assim que eu nunca vi na minha vida. Ó, raça rubro-negra e a torcida Jovem Flá, torcidas organizadas do Flamengo, anunciaram na madrugada desta quarta-feira parceria em definitivo. E soltaram a seguinte nota. Em reunião realizada ontem, no dia 20, né, entre diretorias e lideranças da raça rubro-negra e da torcida jovem do Flamengo, ficou decidido. Ambas as torcidas estarão em definitivo caminhando juntas em prol do Flamengo, respeitando suas individualidades. Todo e qualquer problema ficará em segundo plano pelo bem das duas, principalmente o Flamengo. Ponto 2. O diálogo direto entre lideranças será a ferramenta de resolução de eventuais discordâncias. Ponto 3. Amizades e alianças que eventualmente não sejam comuns às duas torcidas serão, nos espaços em que todos estiverem reunidos, respeitadas em nome da convivência pacífica entre a raça e a jovem. O respeito pela co-irmã prevalecerá sobre eventual rivalidade. Por exemplo, a Independente do São Paulo. A jovem é aliada da Independente do São Paulo. No entanto, a raça não é. E aí, de vez em quando, dava um burburinho ali, coisa e tal. Não vai ter mais isso. Segundo as duas... Acho que a Fanáticos é aliada da raça também, lá do Atlético Paranaense, né? A jovem não é.
Então aí de vez em quando dava um burburinho ali, disse-me disse, mas isso agora não vai mais acontecer. Ponto 4. A partir de agora imperará a lei do respeito mútuo. E o integrante que não respeitar será cobrado pela respectiva diretoria. Com isso, ratificamos nosso compromisso para o nosso bem maior, o Flamengo, e seguimos rumo ao tão esperado retorno às arquibancadas. Estão punidas, né? A raça rubro-negra, a torcida jovem não podem, né, entrar no estádio do Maracanã, em estádios aqui do Rio de Janeiro, em função de uma punição. Eu realmente acho triste esse tipo de coisa. Ah, mas brigou, Pedrão, meu amigo, pune quem fez. Tem câmera, pune quem fez. Você vai punir todo mundo. E a torcida do Botafogo tá liberada, a torcida do Vasco já tá liberada, só do Flamengo vai ficar punida? Que história da carochinha é essa? Né? Fica pego. Fez besteira, pega o camarada e a cadeia. Acabou, meu amigo. Agora, punir todo mundo, eu não acho o melhor caminho. Pessoal, Luiz Eduardo Batista, até porque existe um discurso, sobretudo na imprensa, até pessoas vão... Pedrão, torcida organizada só serve para... Meu amigo, se não tem torcida organizada, o estádio vira um troço horroroso. Vira meu amigo, parece torcida de seleção brasileira. Isso é em todas as torcidas. Em toda, na do Corinthians, na do São Paulo, na do Botafogo. Botafogo mal tem, né, torcida, mas tudo bem. Na do Fluminense, na do... todas. Se não tem organizada, acabou. Vai ver jogo de teatro. Porque é ela que inflama todo o resto pra apoiar o time. Isso aí eu tô falando porque, meu amigo, eu vou em tudo que é jogo. E pode perguntar para qualquer outra pessoa aí. BAP não sentiu garantias nas conversas com o Chalde, né, o tal do Samir Chalde, e o Flamengo decidiu se abster na votação da eleição da CBF. Parabéns ao BAP. Talvez, falando de jogo de bastidor, não seja interessante essa medida, tendo em vista que ele vai ganhar. Entretanto, é de se exaltar a personalidade que a presidente do Palmeiras não teve. O que pensou a presidente? Olha, esse aqui que vai ganhar. Então, ó, vamos apoiar ele. Que esse aqui que vai ganhar, nós vamos deixar de apoiar o cara que vai ganhar para depois o cara eventualmente, pô, fulano não votou em mim. Não que vá prejudicar de forma deliberada quem não votou nele, mas é bastidor político. É a eleição de um candidato só, o cara vai ganhar. E pra mim ele teve personalidade, teve peito. Ó, você vai ganhar, mas conversei com você, não senti personalidade, não senti firmeza, vou me abster, porque é o que o Flamengo... Aí depois, eu só não quero que venha jornalista aí lá de São Paulo, né? Eu não vou dizer quem é. Falar que os clubes não podem reclamar, porque todo mundo votou no mesmo presidente. Flamengo não votou, não. Flamengo se bestou. Por que não votou em outro, então? Porque não tem. Porque não tem outro. Vai votar em quem? Na parede? Não tem outro, Só tem o Samir, que eu não sei se é bom, se é ruim. Não vou julgar o rapaz também. Sei que tem pouca experiência. Mas, de repente, pode fazer um grande trabalho. Vamos lá. Segundo informações do portal Léo Dias, a defesa de Bruno Henrique protocolou um pedido de arquivamento do inquérito policial que investiga por suposta fraude ligada à manipulação de apostas esportivas. No pedido, a defesa do jogador entende que forçar cartão não configura como crime, que é normal no futebol e que o jogador não obteve lucro com a ação. A petição afirma também que a conduta do atacante do Flamengo não visava alterar o resultado da partida. De fato, nenhum jogador admite, mas
Forçar cartão, assim, sem pensar nesse mundo das apostas, pô, vou forçar cartão porque o próximo jogo eu já vou ser poupado, porque tem uma decisão de Libertadores, porque tem uma decisão de Copa do Brasil e o próximo jogo é contra o Sport, que é o último colocado, então eu não serei tão importante na equipe assim, os meus companheiros que vão jogar, então já que uma hora eu vou ser suspenso mesmo, é melhor ser suspenso contra o Sport. Isso aí acontece desde que futebol é futebol, desde que criou essa regra aí de 3 cartões para ser suspenso, que na minha avaliação tinha que subir para 5, porque 3 é muito pouco, porque a arbitragem aqui no Brasil dá cartão amarelo como se fosse, meu amigo, dá bala para criança, toma, um negócio de louco, né? Agora, tem que investir, tem que ver a questão aí da aposta. Não estou inocentando o Bruno Henrique, não. Até porque ele já é inocente até que se prove o contrário. Mas aí cabe à justiça tomar. Inclusive, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, marcou uma audiência para ouvir um depoimento, esclarecimentos de Bruno Henrique sobre esse suposto, tem que usar a palavra suposto, envolvimento com apostas. Beleza? Minha galera, a FIFA oficializou. Janela de transferências inédita permitirá que todos os 32 clubes do Mundial de Clubes contratem jogadores para o torneio. O período especial será aberto entre o dia 1º de junho até o dia 10 de junho. O regulamento adaptado para equilibrar diferenças nos períodos de registro, com chance adicional de reforço durante a competição, ao fim da fase de grupos. O Mundial de Clubes da FIFA começa no dia 14 de junho em Miami, torcedor rubro-negro. Então, já tinha essa informação que de fato haveria essa janela oficial de transferências para que as equipes do Mundial de Clubes da FIFA, esse super mundial que vai acontecer no meio do ano, se reforçassem, se confirmou. Ou seja, há a possibilidade, de fato, do Jorginho vestir a camisa do Flamengo, já viajar para os Estados Unidos como jogador do Flamengo, o que eu acho que vai acabar acontecendo. Que ele é jogador do Flamengo, isso aí já fala aqui há muito tempo. E eu não quero crédito de porcaria nenhuma, porque eu não fico aqui cobrando crédito. Mas tem que ver se vai jogar o Mundial ou se vem só para depois do Mundial. Representantes do Eintracht Frankfurt, Sevilha, Vila Real e Getafe sondam Everton Araújo. O clube alemão fez contato com o staff do jogador na segunda-feira. Já os espanhóis acompanham o volante desde o início do mês. É isso que eu falo. Será que, pô, tem time alemão, tem time espanhol, o cara é tão ruim assim, imprestável, como muitas pessoas falam aí? Não acho, só acho que ele é um jogador que tem as características de, meu amigo, é combate, e, cara, para dar passe ele é eficiente, de fato, o meio-campista, ele precisa ter um bom passe, mas ele é jovem, pode aprimorar. O início do João Gomes era assim também. Botafogo atrasou os pagamentos na aquisição de Arthur, que também veio do Zenit. Diante disso, criou um imbróglio, o clube russo não liberou o Wendel, pessoal. Jogador que o Flamengo estava interessado na contratação em outrora. E a informação que chega é que José Boto, diretor de futebol do Flamengo, tem boas relações com Alexander Medvedev, que é o homem forte do futebol do Zenit e, quem sabe, pode fazer uma proposta para tentar tirar o jogador do clube russo, atravessando o Botafogo. Vale lembrar que o Wendel atua como volante, entretanto, também pode jogar como meia. E o Flamengo deseja a contratação desse cara para atuar ali por dentro. Várias outras vezes o Wendel demonstrou interesse em jogar com a camisa do Flamengo, entretanto, o Zenit não facilitou para a diretoria à época. Quem sabe com uma nova diretoria, com o José Boto, esse tal negócio possa sair. Você acha uma boa? Achar ruim? Deixa nos comentários, se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações de Brunegras.